Opa, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre colesterol e por que 97,5% do que você sabe provavelmente está errado. Ao contrário do que muitos pensam, o colesterol possui um papel fundamental no corpo. Ele é um precursor, que é a base para a formação de diversos hormônios, como estrogênio e testosterona, da bile e até vitamina D. Isso sem contar a produção e manutenção de membranas das células que formam o seu corpo. Ele é essencial para a sobrevivência humana, e sem ele, você provavelmente não estaria aqui. Então nesse vídeo aqui você vai descobrir o que é e quais são os tipos de colesterol, por que o LDL não é esse vilão todo que você pensa, uma metáfora que fará você entender claramente o papel de cada porção do seu colesterol, porque não é bem a ingestão de alimentos ricos em colesterol que forma as placas de ateroma nos vasos, por que é ineficaz usar a avaliação simples do seu LDL para um diagnóstico dos seus níveis de colesterol, qual a melhor forma de avaliar seu colesterol, 11 dicas para reduzir os níveis de inflamação do seu corpo e também um colesterol saudável, e alimentos que são fontes de colesterol. Então vamos falar primeiro sobre os tipos de colesterol. Antes de começar, eu quero esclarecer o seguinte: o que é normalmente conhecido como colesterol, na verdade são as proteínas que transportam o colesterol pelo sangue, as chamadas lipoproteínas. Como o colesterol em si não dissolve em água e nem no sangue, então ele precisa dessas lipoproteínas para que possa ser levado pela corrente sanguínea. Para tornar o vídeo mais simples, eu vou chamar essas lipoproteínas de colesterol. Basicamente, a diferença entre elas está na densidade de proteínas que os carregam e, como consequência, como eles se movem dentro dos vasos sanguíneos. Grosso modo, as lipoproteínas, colesterol no caso, são o HDL, que é a proteína de alta densidade, High Density Lipoprotein, que tem como papel transportar o colesterol que saiu dos tecidos de volta para o fígado, e é normalmente visto como bom colesterol. O LDL, que é o Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, que tem o papel de levar o colesterol recém-produzido pelo fígado para os mais diversos tecidos do organismo. O LDL tem uma imagem bastante degradada, sendo chamado de mau colesterol. Para mudar isso, é importante deixar claro o seguinte: não existe um só tipo de LDL. Simplificando, existe um LDL pequeno e denso, que é mais suscetível à oxidação, e o LDL maior. O pequeno e denso é que realmente está relacionado com as doenças cardiovasculares, em até 3 vezes, e o segundo sendo o clássico culpado por isso. Para você entender mais ou menos o funcionamento, eu vou usar uma metáfora retirada do livro Body by Science. E ela consiste no seguinte: você enxergar os vasos sanguíneos como se fossem um rio. Então você tem um fluxo na área central do rio que costuma ser maior do que na parte das margens. E assim como as folhas tendem a fluir na proximidade das margens, os metabólitos de baixa densidade tendem a se comportar da mesma forma nos vasos sanguíneos, fluindo nas margens. Por conta disso, quando o corpo precisa pegar colesterol para lidar com áreas inflamadas, como os vasos sanguíneos de pessoas que não se alimentam bem, ele vai usar o LDL que está fluindo nas margens. Quando o seu organismo precisa trazer colesterol de volta para o fígado para que seja processado, isso é feito da melhor forma por meio da circulação central, que é o fluxo central que eu falei anteriormente, porque é onde as chances dele colar nas paredes das células são menores. Sendo assim, é o HDL que é usado nessas situações. Muitos acham que o que forma as placas de ateroma que causam doenças cardiovasculares é a alta ingestão de colesterol e gordura em si. Na realidade, essas placas são formadas por uma série de elementos, como células musculares lisas, cálcio, tecido conjuntivo, células brancas, colesterol e gorduras. Essa formação de placas não ocorre simplesmente pelo elevado nível de colesterol no sangue, mas sim pela soma de uma série de condições que impactam saúde e integridade da parede das artérias. Tais condições incluem deficiências nutricionais, baixo controle do açúcar no sangue, fumo, excesso na ingestão de carboidratos refinados, o estresse, infecções microbianas, consumo de gorduras trans, excesso na ingestão de ômega 6 ou redução na ingestão de ômega 3, o LDL pequeno de alta densidade e outras condições também. Todas essas condições geram um estado de inflamação, que é natural do corpo e serve para indicar onde devem ocorrer reparos. Em termos mais simples, são uma série de mini machucados gerados pelas razões acima e que o corpo precisa cuidar. É aí que o LDL exerce uma de suas funções, ajudar a reparar o problema. Usar somente os níveis de LDL para indicar risco cardiovascular é bastante limitado, se não ineficiente. A análise do colesterol total também não ajuda muito a tirar conclusões. Para avaliar os riscos cardiovasculares junto com o exame lipídico completo, é importante medir marcadores de inflamação, como a proteína C reativa, considerando a de alta sensibilidade, níveis de homocisteína e outras possíveis.
O que eu recomendo é sempre buscar um médico para que possa avaliar o seu caso e fazer o diagnóstico correto, fazendo uma ressalva que esse conhecimento é relativamente recente e por isso ainda não muito aplicado à realidade brasileira. Mas com o objetivo de educar, uma forma interessante de saber se você está com bons indicadores, levando como base o seu perfil lipídico, é fazer as seguintes análises. A primeira delas é a razão entre o HDL e o colesterol total. Ao dividir o seu HDL pelo colesterol total, você vai chegar a um resultado. E aí você compara com os níveis que eu vou citar aqui. Se esse resultado for maior que 0,24, significa baixo risco, abaixo de 0,24 até 0,11, risco moderado, e abaixo de 0,10 indica um alto risco. Outra medida é a razão entre triglicerídeos e HDL. Quando você divide os triglicerídeos pelo seu HDL, os dois estão em miligramas por decilitro, você vai chegar a um outro resultado. E aí você vai avaliar conforme os resultados que eu vou citar aqui. Abaixo de 1 é ótimo, você tem um baixo risco. Entre 1,1 e 2 é considerado bom. De 2,1 a 3, moderado. E acima de 3,1 é alto risco. Se as contas que você fez para o seu caso não foram das melhores, bom, fique tranquilo e busque suporte profissional. Bom, e como reduzir a inflamação do seu corpo e como melhorar os seus indicadores de colesterol? Sabendo as principais causas de inflamação no corpo e qual tipo de colesterol, o LDL pequeno de alta densidade, que pode te fazer mal, é bem simples imaginar o que é preciso fazer para melhorar os seus indicadores. Então vamos a 11 dicas aqui. A primeira é se alimente de forma mais equilibrada e balanceada, procurando ingerir todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Dica número 2 é manter uma alimentação com baixo nível de carboidratos. E se você preferir não seguir uma alimentação com baixo nível de carboidratos, então você pode escolher fontes com menor índice glicêmico ou alimentos integrais. Próxima dica é não fumar. A dica número 4 é emagrecer, simples assim. Dica número 5, reduzir o estresse, procurando praticar atividades que te acalmem, como meditação, andar na praia, no parque, na lagoa e muitas outras. E também rever suas crenças e valores a respeito das situações que te deixam estressados. Dica 6 é evitar ingerir gorduras trans. A dica 7, melhorar a quantidade ingerida de ômega 3 e avaliar se você não está consumindo ômega 6 demais. A dica é olhar para os óleos de cozinha que você utiliza. A dica 8 é comer menos gorduras poliinsaturadas e mais gorduras saturadas e monoinsaturadas. Dica 9, praticar exercícios físicos e procurar mover-se mais, andar, subir escadas e por aí vai. A 10ª dica é consumir álcool só se for com moderação. E a última dica é procurar ingerir mais alimentos antioxidantes, como o chá verde, o chá branco, o blueberry, que é o mirtilo, e outros. E para terminar, eu vou citar aqui alguns alimentos que são fontes de colesterol. Bom, estudos indicam que comer alimentos que são fontes de colesterol não aumentam seu nível de colesterol em 70% dos casos. E nesse estudo, os 30% restantes tiveram aumento tanto do LDL, o maior que não faz mal, como do HDL, e eles comeram ovos. Uma hipótese para isso é que o colesterol é tão importante para o funcionamento do nosso corpo que a sua produção é bastante regulada. Quando você come mais, o corpo tende a produzir menos e vice-versa. Além disso, um outro estudo indica que comer alimentos ricos em colesterol não aumenta os riscos de doença do coração. Sendo assim, eu vou listar aqui algumas fontes alimentares de colesterol, que são queijos, ovos, a carne vermelha, a carne branca e os frutos do mar. Dependendo do seu padrão alimentar, se é de alto carboidrato ou baixa gordura versus baixo carboidrato ou alta gordura, você precisa se atentar para a quantidade ingerida dos alimentos que eu citei. Certo, então? Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Eu preparei uma apresentação especial de um curso que eu ofereço que você pode assistir clicando aqui no quadrado no canto inferior direito da tela. Você vai notar que está envolvido em vermelho. Mesmo que você não se interesse no curso, clica e assiste, porque a apresentação tem algumas informações que por si só são muito importantes para a sua saúde. E essas informações podem fazer uma grande diferença na sua vida. E claro, você não vai querer ser o último a saber, né? Então, é só clicar ali embaixo para assistir agora. E se você está no celular ou tablet, o link também está no começo da descrição desse vídeo. Também não esquece de deixar a sua curtida aqui no vídeo, escreve um comentário ou dúvida que você tenha que eu procuro responder a todos, se inscreve no canal se ainda não fez e a gente se vê no próximo vídeo.